Oi, você! Eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui com uma dica muito gostosinha de leitura. Uma leitura que eu gostei muito, uma leitura leve, apesar de ser um livro com 170 e poucas, 176 páginas, se não me engano. É uma leitura super fluida e que quem aí já assistiu um vídeo sobre Ikigai, que foi a resenha de um outro livro que eu fiz aqui no canal, vai se identificar. Se você ainda não viu essa resenha, eu vou deixar linkada aqui em cima. Dessa vez, o livro que eu vim resenhar para vocês é o Ishigo Ishie, a arte japonesa de transformar cada instante em um momento precioso. E é sobre ele que eu vou falar hoje. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreve aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem falar comigo através do e-mail aqui do canal e também das redes sociais, tá bom? E como eu falei, esse livro é dos mesmos autores de Ikigai. E aí eles começam justamente o livro comentando sobre o livro Ikigai e fazendo dali uma ponta diretamente para esse conceito de Ishigo Ishie. Eu não sei se é assim que se pronuncia, se não for, eu vou colocar aqui embaixo a forma da pronúncia correta. E esse livro, ele é muito legal para você que, como eu, gosta de conhecer outras culturas. E apesar do nome ser bem estranho, Ishigo Ishie, logo no começo, eles já tentam explicar um pouco o que seria mais ou menos esse termo. E eu digo um pouco porque existem palavras que em uma língua têm um significado, mas dificilmente conseguem ser traduzidas para outros idiomas. Um exemplo da palavra em português, saudade. Muitos outros idiomas têm o termo sentir falta, coisas bem parecidas, mas que não são exatamente o que a gente sente como saudade. Assim sendo, sobre o Ishigo Ishie, fala o seguinte: os caracteres que formam o conceito central não apresentam equivalência exata em nossa língua, mas tem duas interpretações que nos permitem compreendê-lo. É possível traduzir Ishigo Ishie como uma vez, um encontro, ou, neste momento, uma oportunidade. O que se quer transmitir é o fato de que cada encontro, cada experiência vivenciada é um tesouro único que nunca se repetirá da mesma maneira. Portanto, se o deixarmos escapar sem desfrutá-lo, ele estará perdido para sempre. Um pouquinho mais à frente, ele diz o seguinte: as escrituras budistas utilizam a primeira parte da palavra Ishigo, Ishie, para se referir ao tempo que passa desde o momento em que nascemos até a nossa morte. A oportunidade ou o encontro com a vida é o que se oferece agora. Se não o aproveitar, você o perderá para sempre. E justamente frisando a palavra agora, se você aí já assistiu um outro vídeo de outro livro, que é a resenha do Poder do Agora, vai sentir muita familiaridade entre os dois. Se você ainda não assistiu a resenha do Poder do Agora, eu já vou deixar linkado aqui em cima. Como prega o ditado, só se vive uma vez. Isso é algo que todos nós, como seres humanos, sabemos, mas acabamos esquecendo quando nos deixamos consumir pelos afazeres e pelas preocupações do dia a dia. E vou ser sincera que esse livro, ele caiu meio que no meu colo justamente na fase que eu estava mais precisando. Por mais que eu já tenha lido diversos livros, medite, seja budista, faça a minha prática de orações e tal, querendo ou não, como todos os seres humanos, se você aí conhece um pouquinho da filosofia budista, todos os seres humanos estão condicionados, estão sujeitos a transitarem diariamente pelos 10 estados de vida. E mesmo eu já tendo falado sobre o agora, mesmo um monte de gente aí já sabendo sobre o agora, muitas vezes fica muito difícil a gente não se prender nem ao medo do passado e nem à ansiedade do futuro, né? Então, esse livro veio no momento onde eu justamente estava perdida entre esses dois tempos e me foi um grande lembrete, porque muitos dos problemas, das coisas que acontecem, são externos a mim. Não dependem apenas da minha vontade e das minhas ações. Assim, ao tomar consciência do Ishigo Ishie, nos ajuda a tirar o pé do acelerador e recordar que cada manhã, cada encontro com nossos filhos, cada momento com nossos entes queridos é infinitamente valioso e merece toda a nossa atenção.
com certeza muita gente aí já deve estar se perguntando da última vez que viu aquela pessoa querida. Infelizmente com a pandemia não se pôde ver mais e teve notícias tristes. Não sabemos quando a vida termina. Cada dia pode ser o último, pois ao se deitar, ninguém é capaz de assegurar que voltará a abrir os olhos. Esse livro, ele é dividido em 3 partes, sendo a primeira dela explicando bastante sobre o conceito do Ichigo Ichie e as outras 2 formas de como vocês aplicarem ele na prática. E aí tem uma parte muito interessante que ele fala o seguinte: 8 lições para uma vida Ichigo Ichie. E aí, como exemplo, ele cita a história do Steve Jobs quando foi para a Índia e que ele era um adepto desse estilo de vida, do Ichigo Ichie, dessa filosofia. E aí ele fala assim: embora Steve Jobs fosse conhecido como um homem colérico e muitas vezes até injusto com quem o rodeava, o estudo lhe serviu para levar beleza, simplicidade e harmonia a milhões de lares por meio de suas criações. De fato, os ensinamentos dessa versão japonesa do budismo têm grande poder de incorporar o Ichigo Ichie à nossa vida diária. Primeiro, limite-se a sentar-se e observar o que acontece. Nossa miopia espiritual faz com que muitas vezes procuramos longe de nós, no espaço e no tempo, o que na realidade temos por perto. Quer maneira melhor de sentar e observar o que acontece do que a meditação? Número 2. Saboreie o momento como se fosse seu último suspiro. Só se pode viver um dia de cada vez e ninguém sabe se acordará no dia seguinte. Portanto, não adie a felicidade. O melhor momento da vida é sempre o agora. E isso me fez lembrar uma frase que eu li recentemente, que era um meme no Facebook que dizia que há um ano atrás nós vivíamos a última semana normal das nossas vidas e nem sabíamos. E aí eu já automaticamente pensei, quantas pessoas viveram a última semana de suas vidas no último ano e não sabiam? Número 3. Evite as distrações. Segundo um provérbio antigo, o caçador que mira 2 presas não caça nenhuma. E o mesmo acontece quando tentamos acompanhar uma conversa ou ler um livro enquanto usamos o celular. Por isso, é importante fazer uma coisa de cada vez, porque senão você acaba dando metade de atenção para cada uma delas e muitas vezes não faz nenhuma delas direito. Número 4, que muita gente eu sei que não vai aprovar, mas liberte-se de tudo que é supérfluo. Infelizmente, o ser humano ele tem um problema com o apego, que termina, pegando a palavra apego, termina com ego, que é quem acaba ditando que nós precisamos de muitas coisas que na verdade nós não precisamos. E aí ele sugere, pergunte-se a cada dia, a cada momento em que se sentir sobrecarregado, do que eu posso abrir mão? Número 5, e talvez acho que a mais importante delas, que eu vejo muita falta de amor próprio por aí. Torne-se amigo de si mesmo. Em vez de se comparar com os outros, de se preocupar com o que os outros pensam, assuma que você é um ser único no mundo. E isso pode parecer uma coisa boba, mas é uma coisa que eu vejo muito nos grupos que eu participo, e não são poucos no Facebook. É gente que posta foto de vários tipos de cabelo, pedindo para as pessoas darem opinião na aparência, postando foto de roupa, de fotos. Ai, qual foto fica melhor para eu postar? Gente, ninguém mais faz as coisas porque quer, porque se sente bem, é sempre buscando a aprovação de outras pessoas. Número 6, e já pega um gancho nessa daí. Celebre a imperfeição. Eu, particularmente, não conheço um ser humano que seja perfeito, mas cada fracasso é um sinal de que se pode seguir um caminho diferente. Cada defeito é um convite para polir o diamante. Quando há vontade de melhorar, é perfeito ser imperfeito. Número 7, e também é uma que eu tô vendo que já foi melhor nessa pandemia, mas ultimamente anda meio em baixa, que é pratique a compaixão. Do ponto de vista budista, compadecer-se não significa sentir pena. Pena, inclusive, é um sentimento muito arrogante, onde você se vê acima numa posição superior a outra pessoa. Mas sentir compaixão, aí a pegada é diferente. Não significa sentir pena, mas ter uma empatia profunda que nos permita viajar até o lugar e a situação do outro para entender as motivações e os erros dele. E por último, e não menos importante, desfaça-se das expectativas.
Fazer prognósticos e esperar que aconteçam determinadas coisas nos impedem de aproveitar o momento. Só é possível viver o Ishi-Gishie com a mente não condicionada. E sobre essa última questão, as expectativas se assemelham ao embrulho que nos impedem de ver o presente. Quando nos livramos delas, o conteúdo se oferece em todo o seu esplendor. Fala a verdade, quantas vezes você fez alguma coisa já imaginando o resultado dela e quando não foi o resultado esperado você ficou frustrado? Muitas vezes acabou ficando bravo e às vezes acabou até descontando numa pessoa que não tinha nada a ver. E isso pode ser tanto numa situação quanto numa pessoa mesmo. Muitas vezes você cria a imagem de uma pessoa na sua cabeça como se ela fosse perfeita do jeito dela e às vezes ela faz alguma coisa, toma uma atitude, fala alguma coisa, você automaticamente cria antipatia, já não gosta mais dela. Mas na verdade você não tá bravo, o problema não é ela. É simplesmente a expectativa que você criou em cima dela. E é bom a gente lembrar que ninguém nesse mundo tem a obrigação de viver para responder às expectativas dos outros. Então, esse livro, como eu falei lá no começo, ele lembra muito o livro do Poder do Agora. As outras duas partes dele tem algumas práticas. É um livro muito gostoso, mas eu esperava um pouquinho mais. Eu particularmente gostei muito de Ikigai, mas justamente por ter visto muita similaridade com outros livros que eu já li e já fiz resenha, foi o que me fez ficar um pouquinho menos empolgada, digamos assim. Mas é um livro muito legal, mas como eu disse, se você já leu os outros livros que eu indiquei aqui no canal, que eu fiz resenha, provavelmente você vai achar um pouco mais do mesmo. Mas nem por isso não quer dizer que seja um ótimo lembrete para a gente continuar e tentar viver no momento presente, porque afinal de contas ele não tem esse nome por acaso. É o que nós temos e nós temos que vê-lo como um presente. Afinal de contas, como eu mesma li no livro, a gente não sabe se a gente vai dormir e acordar amanhã. Então, a partir daí, eu espero que vocês pensem sobre isso e que com isso a gente tente mudar, modificar um pouquinho a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar e com isso também mudando os nossos sentimentos. Então, é um livro bem legal, eu indico bastante. Se você aí já leu esse livro, me escreve aqui embaixo nos comentários e me dá sua opinião. Me diz o que você gostou, o que você não gostou, se não gostou de alguma coisa. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo! Tchau, tchau!